o senhor enumerou aí alguns problemas, e o que eu fiquei pensando... Tarefas não são só problemas, Tá. são oportunidades. E eu fiquei pensando aqui por onde que a gente começa, Mangabeira. Porque, assim, eu penso que por exemplo, a gente mexer na educação precisa de vontade política. E na política a gente tem aquelas amarras que você estava falando antes, que o presidente tem, etc., não sei o quê. Então eu não sei onde começar. Não há fórmula. A gente começa onde pode começar. Né? E aí eu acho que antes de responder a sua pergunta, só introduzir mais um tema. Faltou nessa lista de grandes tarefas a nossa política exterior. O Brasil precisa ter uma política exterior que abra espaço para esse projeto rebelde de desenvolvimento nacional. Não pode ser o que prevalece no Brasil. Não é? A visão básica, tradicional de política exterior no Brasil é de dois tipos. Não é? Nós temos duas vozes na política exterior. Uma é a política exterior como uma sucursal da Fiesp. É um bazar mercantil para vender os nossos produtos no mundo. Nenhum país sério resolve as suas pendências comerciais como se fossem só troca de mercadoria, à luz de seus objetivos geopolíticos. A outra visão é a política exterior como uma sucursal da Uni. Então, é como se fosse uma compensação retórica para as rendições internas. Então, entregamos o governo aos banqueiros, mas, em compensação, denunciamos os Estados Unidos na política exterior e conduzimos uma política terceiro-mundista e barulhenta. Isto é errado também, porque o que nós temos que... A política exterior não deve ser teatral. Ela não é um lugar para simbologia. Ela é um lugar para abrir espaço para o nosso projeto nacional. E, para nós, o central é a nossa região, América do Sul, que precisa ter um projeto comum de desenvolvimento que só o Brasil pode liderar, e a reconstrução da nossa relação com as duas grandes potências da época, os Estados Unidos e a China, condicionando as nossas relações com eles à qualificação do nosso povo e de nossa produção. Como os chineses fizeram com os Estados Unidos, nós teríamos que fazer com a China. Nós podemos alimentá-los, mas, em troca, vocês vão ter que ajudar a nos qualificar. Isso é que seria uma política exterior séria. Essas tarefas, agora, como é que nós devemos encará-las? Qual é o tipo de pensamento representado ali? Não é a ideia de que há um sistema indivisível. É a sua pergunta, por onde começamos? E eu respondo, começamos onde dá para começar, em cada circunstância, em cada momento. Não é a ideia de que ou nós temos o capitalismo e vamos manejá-lo e administrá-lo, ou nós vamos substituí-lo por um sistema completamente diferente, que nós chamaríamos de socialismo. Ninguém sabe o que isso significa hoje. Né? Então, é essa ideia de que a política ou ela é reformista e humanizadora, ou ela é revolucionária e utópica. Né? Essa ideia do que é a política estrutural, política que cria alternativas, é uma fantasia. E hoje ela serve como álibi para o oposto. Então, a ideia é: a verdadeira transformação seria revolucionária. Ela não é viável. Ou, se ela for viável, ela é perigosa demais, como o século XX demonstrou. Então, o que nos resta fazer é humanizar o inevitável. Aí é o grande tema da política brasileira das últimas gerações. A humanização do inevitável. A distribuição do açúcar. Então, o tema tradicional da política brasileira é o açúcar. O social-liberal, a social-democracia,
a desigualdade, vamos dar dinheiro aos pobres. E o que é o social? O social é esse açúcar. O povo brasileiro quer açúcar, aceita açúcar se não houver outra coisa. Mas o que quer é oportunidade, instrumento. Quer botar para quebrar, quer criar, quer inovar, quer construir. Essa é a grande tarefa. Posso voltar?